Que bom ter você aqui na nossa aula 3 da Tríade da Farmacia Natural, para que a gente possa então aprender como criar misturas seguras e eficazes, colocando em prática tudo que você aprendeu até agora. E aí eu vou trazer aqui orientações para você aprender a calcular diluições corretamente, montar seus protocolos para o seu dia a dia com os óleos essenciais. Vamos lá? Bom, só dando uma recapitulada na jornada, essa é a aula 3 da nossa tríade. Se você ainda não assistiu as aulas 1 e 2, não precisa sair correndo, você pode assistir essa aula tranquilamente e depois você volta lá para assistir as aulas 1 e 2 para complementar o seu aprendizado, tá bom? Não precisa sair agora, mas eu te garanto que você vai se beneficiar se você voltar lá para assistir as aulas 1 e a aula 2. Porque até agora, né, a gente entendeu por que os óleos essenciais funcionam, qual é a ciência por trás dos óleos essenciais, dos seus compostos ativos, como é que o sistema límbico funciona, então como que os óleos atuam diretamente nas emoções, diretamente na nossa memória, por que que isso acontece, tudo isso a gente viu quando falou do sistema límbico, e a gente também eu orientei vocês a como criar uma farmacinha natural com apenas 10 óleos essenciais, que é um kit poderosérrimo para você ter em casa e você matar a pau aí tranquilamente 80% das questões que aparecem no dia a dia. E hoje a gente vai aprender a transformar esse conhecimento em protocolos práticos e seguros para o cotidiano. Simbora? Bom, o erro mais comum que eu vejo na maioria das pessoas é que muita gente já sabe qual é o óleo que vai usar para cada situação, mas não sabe como colocar em prática. Quer dizer, fala, cara, eu imagino que determinado óleo seja bom para isso, mas como usar? Qual é a melhor maneira de usar para essa determinada questão? Porque o mesmo óleo pode ter uma funcionalidade que é melhor se for a aplicação tópica, outra funcionalidade se for melhor a aplicação aromática e assim por diante, né? E isso acaba fazendo com que a gente trave na hora H, porque não sabe como é que vai diluir, se usa o óleo puro na pele. Não usa, porque pode causar irritações sérias, além de desperdício, né? Não sabe muito bem quanto usar, é uma gota, são duas gotas, com quanto eu diluo uma gota em quanto, e a dose certa realmente faz toda a diferença. Além de, às vezes, ficar com muita dúvida sobre como combinar. Que você vai usar, que critério você vai usar para você combinar o óleo A com o óleo B para determinado efeito terapêutico que você está desejando. Mas antes da gente prosseguir, eu quero fazer uma explicação, uma breve explicação de por que você precisa pensar e entender que vale a pena e faz sentido diluir os óleos essenciais. Quando a gente está falando de uso tópico, diluir não é opcional, tá? É um passo fundamental para garantir segurança e eficácia. Claro que tem alguns óleos essenciais que você pode aplicar diretamente na pele e você não vai promover nenhum tipo de grande sensibilidade, como por exemplo a lavanda, quando você tem uma picada de mosquito e você pega e passa o dedo assim na pontinha do óleo e coloca assim direto na sua picada de mosquito, por exemplo, tá ali no SOS, o que você vai fazer? Ou quando você tá com uma espinha que eventualmente você vai aplicar um peppermint ou uma melaleuca ali diretamente na espinha, são casos pontuais, mas principalmente num uso mais extenso, numa parte maior do corpo. Quando você vai fazer um uso prolongado daquilo ali, gente, diluir não é opcional de verdade. Muita gente pensa que diluir vai diminuir a eficácia, que se eu aplicar o óleo essencial direto na pele, ele vai estar muito mais concentrado e por isso ele vai ser mais poderoso. Mas o efeito pode ser inclusive oposto. Por quê? Porque quando você dilui o óleo essencial, você protege a sua pele, evita a sensibilização, porque como o óleo essencial é muito concentrado, pode sim sensibilizar a pele. Se você por acaso passar por isso, aplicou algum óleo essencial que você achava que podia ser aplicado puro na pele, sentiu um desconforto,
joga por cima mesmo daquela região onde está o seu desconforto um óleo vegetal e essa sensibilização possivelmente já vai cessar instantaneamente, tá bom? A gente também não quer ter o risco de causar nenhuma irritação maior, nenhuma reação alérgica, apesar de a alergia estar muito vinculada à proteína e não existirem proteínas nos óleos essenciais. Então, dizer que você tem alergia a um óleo essencial está muito mais ligado a se você tem a alergia àquela planta como um todo. Então, sei lá, eu tenho alergia à lavanda, à planta da lavanda. Então, eu vou evitar usar o óleo essencial de lavanda, porque é claro que ali dentro vão ter moléculas que elas estão presentes naquela planta que você tem alergia, beleza? Especialmente em peles sensíveis, a diluição é muito importante, porque, como a gente já falou da questão da sensibilização, imagina assim em peles que não são tão sensíveis. Isso acontece, imagina, em bebês, em idosos, em pessoas que têm a pele com maior grau de sensibilidade. Aí fica ainda mais importante o processo de diluição, tá? Quando a gente dilui, a gente diminui a volatilidade. Então, eu vou falar tanto de melhora de absorção quanto de redução da volatilidade juntos. Por quê? Quando eu reduzo a volatilidade, ou seja, eu faço com que o meu óleo essencial ele evapore menos rápido, né? Se eu diluo ele, se eu uno o óleo essencial a um óleo vegetal, eu diminuo a volatilidade do óleo essencial. Então, ele vai demorar mais para evaporar. No que ele demora mais para evaporar, eu tenho a possibilidade de absorver mais daquele óleo essencial que eu estou aplicando topicamente. Faz sentido para você? Né? Além de eu falar que, cara, se você dilui numa quantidade de óleo vegetal, você vai ter um volume muito maior para você aplicar na sua pele. Então, com certeza, 1 ou 2 gotas vão ser suficientes para você aplicar na superfície que você deseja e, ou seja, isso vai te trazer uma economia, uma otimização na hora de usar seus óleos essenciais. E aí a gente fala muito dessa questão de diluição. Onde que você vai diluir? Em óleo mineral, jamais, porque o óleo mineral ele vai fazer uma película na sua pele e vai impedir a absorção dos óleos essenciais. Então, em óleo mineral, jamais, tá? Ah, mas é um óleo mineral de excelente qualidade. Não importa, porque ele continua tendo essa propriedade de fazer uma película por sobre a pele e vai prejudicar a absorção dos óleos essenciais, tá bom? Então, você vai usar óleos vegetais. E você vai usar óleos vegetais que sejam puros. Então, não vai lá na farmácia comprar aquele vidro bonito de óleo que se diz óleo de amêndoa sem antes olhar a composição dele para ver que ele é apenas óleo de amêndoa. Porque se a gente for na farmácia olhar a composição desses óleos que vendem lá, que se chamam óleos de amêndoa, óleo de jojoba, óleo disso, óleo daquilo, muitos, a grande maioria, tem uma série de compostos químicos, tem fragrância e por acaso tem óleo de amêndoa, sabe? Tipo isso, tem um monte de coisa lá dentro e aí lá no final, em algum momento da composição, eles dizem que tem óleo de amêndoa lá dentro. Um óleo de amêndoa ele é maravilhoso, mas para usar com óleo essencial, você vai precisar comprar um óleo de amêndoa puro, assim como um óleo de coco, fracionado ou não, ou um óleo de jojoba, ou um óleo de semente de uva, ou um óleo de rosa mosqueta, são exemplos. Mas pode ser de girassol, né? Pode ser de gergelim, desde que seja puro. O óleo vegetal é o que tem o ácido graxo, é o que tem a oleosidade, a viscosidade. O óleo essencial, ele não tem a viscosidade, né? E alguns óleos essenciais vão ser melhores para usar em bebês, tipo óleo de jojoba, por exemplo. Ele é excelente para usar em peles sensíveis, porque ele tem uma composição muito próxima ao sebo, ao óleo natural que é produzido pela pele. Então, é um óleo com uma aderência muito boa nessas situações, né? O óleo de semente de uva, ele é muito bom para pele oleosa, porque ele é muito levezinho, muito leve. E aí você tem que tomar um cuidado para ele não ficar rançoso rápido, mas ele é uma excelente sugestão para quem quer fazer um sérum, mas tem a pele mais oleosa, por exemplo, né?
E o óleo de rosa mosquita, apesar de ser muito famoso, não necessariamente é o melhor óleo para todos os tipos de pele, mas ele é muito bom, às vezes até para você fazer uma combinação, se você estiver usando ali o seu sérum para a sua pele, para anti-envelhecimento, ou então para recuperar a pele de alguma cicatriz e assim por diante. E aí, como é que você vai calcular a diluição, né? Primeiro você tem que saber que em 1 ml tem mais ou menos 20 gotas. É uma referência, tá? Padrão. Dependendo da viscosidade do óleo, vai ter um pouco mais, vai ter um pouco menos, mas a gente usa esse cálculo aí para fazer uma média. E normalmente, quando a gente faz uma diluição, a gente usa um vidro Roll-On de 10 ml, que é desse tamanho aqui. Mas, eventualmente, você vai comprar um Roll-On de 5 ml, eventualmente você vai fazer num vidro de 30 ml, mas vamos tomar como base essa questão aqui do Roll-On de 10 ml, tá? Porque é o que a gente vê mais comum no uso cotidiano, tá bom? Então, se 1 ml são 20 gotas, 10 ml são 200 gotas. Se eu falo assim, faz uma diluição de 1%, é 1% dessas 200 gotas. 1% de 200 gotas são 2 gotas. Essa é a quantidade de gotas de óleo essencial que você vai colocar. Então, se você quiser fazer uma sinergia com 3 óleos essenciais, e a 1% você já não vai poder utilizar um Roll-On de 10 ml, porque você está utilizando 3 gotas, quando na verdade você deveria utilizar 2. Deu para entender mais ou menos a conta? Então, você não vai fazer uma solução de 10 ml a 1%, você vai fazer de 15 a 1% para botar uma gota de cada óleo essencial, por exemplo. E assim você vai aprendendo a fazer a calcular essa diluição. Quando a gente está pensando em diluição, lembra que eu falei da sensibilidade da pele? Por conta disso, para crianças você vai usar bem mais diluído. Para uso facial, que a gente tem a pele ainda mais sensível no rosto, ainda mais diluído. E para adulto você chega ali até 5% para um uso cotidiano, tá? Para um uso cotidiano. Agora, se você está numa situação aguda, com uma dor muito intensa, com alguma questão que você precisa atuar energicamente durante um pedaço, durante alguns poucos dias, um período de tempo, né? Aí você vai poder ir até 10%, em alguns raros casos até ultrapassa essa questão dos 10%, mas via de regra para o dia a dia você vai ficar ali em 2, 3, 4, 5% para adulto, 1, 2% para criança, e aí para o facial 1%. Mas é tão pouquinho, Fabi, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Se você for olhar as composições até, vai no dermatologista, aí o dermatologista ele indica lá, faz uma prescrição de uma receita, pode ver que ele está colocando 0,5%, 1%. Por quê? Porque você não precisa de tanto, de absorver tanta coisa para ter aquele efeito, e você está cuidando da sensibilidade daquela região, que é a região da face. Então agora a gente vai falar de blend, né? O que é um blend, gente? Blend é um nome em inglês para mistura. É mistura de 2 ou mais óleos essenciais com um propósito terapêutico específico. Quando eles são bem formulados, eles acabam se potencializando, né? Um óleo pode potencializar outro em determinadas combinações. E aí a gente tem o fenômeno chamado sinergia. O blend, ele é qualquer óleo que você mistura com outro, você tem um blend. Você tem uma misturinha de óleos essenciais. Quando você tem um estudo mais aprofundado das composições químicas e como que uma química reage contra a química, você tem a possibilidade de realmente criar uma sinergia, onde aquele resultado de 1 mais 1 não vai ser só 2, vai ser muito mais do que aquilo, por conta dessa sinergia que tem entre as moléculas compostas de um e de outro, certo? E aí é incrível o que pode acontecer, mas isso realmente demanda um pouco mais de estudo. Uma estrutura simples de um blend, né, para você ter como uma referência na sua cabeça, é assim, ó, você vai ter um óleo de suporte que ancora, que prolonga o efeito, equilibra os outros óleos, por exemplo, um cedro, um frankincense, um vetiver. Muitas vezes esse óleo de suporte, ele é um óleo aterrador, ele é um óleo mais
mais madeira, oh meu Deus do céu, eu perdi a palavra, resinoso, tá? E aí você tem um óleo complementar que amplifica, que equilibra aquele óleo principal que vai vir, adiciona uma outra dimensão, e aí muitas vezes pode ser um exemplo, uma laranja doce, um capim-limão, uma lavanda, são óleos que vão dar como se fosse uma aveludada assim no seu blend, né? E aí você tem um óleo principal para aquele objetivo específico que você está desenvolvendo o blend. Então, é um óleo com uma ação terapêutica mais direta para aquela situação. E pode ser, a lavanda que eu falei como complementar, pode ser inclusive em outros momentos um óleo principal. Quer ver? Vamos partir para a prática aqui para você ter uma ideia do que a gente está falando. Ó. Um protocolo calmante para ansiedade pode envolver na composição lavanda, laranja doce e frankincense. Lavanda, laranja doce e frankincense, nessa proporção de 6 gotas de um, 4 de outro, 2 de outro, vai dar 12 gotas, que dá 6%. Tá ali naquele limite do 2 a 5, passou um pouquinho, porque muitas vezes a ansiedade vem mais intensamente. Então, a gente pode ficar ali nos 6%. Ai, achei que é muito. Diminui tudo pela metade e você vai chegar ali em 3%. E aí você vai vendo como é que o seu corpo reage. Você pode passar nos pulsos, pontos de pulsação, né? Na nuca, e na nuca é legal, porque quando você passa na nuca, você também inala, porque está muito próximo, você vai evaporar daqui, você vai sentir o aroma. Ou você pode até mesmo pegar o Roll-On, passar assim na sua mão, ele, e depois inalar profundamente por alguns segundos, ou mesmo com o pulso, inalar profundamente por alguns segundos para poder trazer aí uma sensação de calma para você. Já para um sono reparador, né, onde você vai ter um relaxamento mais profundo, você pode juntar aí lavanda, cedro, vetiver, nessa proporção que a gente está sugerindo. Vai dar ali 6%, você usa ali de vez em quando você sentir que você precisa. É claro que você precisa ter um protocolo para que você traga um equilíbrio, para você ter um sono de melhor qualidade no dia a dia. Mas, poxa, hoje eu estou precisando de um help a mais, você pode recorrer ali ao seu protocolo de sono reparador, né? Você vai aplicar nos pés e fazer uma massagem. Lembra que os pés têm pontos de reflexão, né? Na reflexologia, eles têm pontos ali que eles trabalham o corpo inteiro. Então, se você relaxa os pés, você traz um relaxamento para o seu corpo inteiro. Mas principalmente no dedão, o dedão é onde está ali a nossa região cerebral. Faz uma boa massagem ali no seu dedão para que você tenha esse relaxamento do seu sistema nervoso, né, na reflexologia. E você vai ver que o vetiver, ele é profundamente aterrador. O cérebro acalma muito com o cedro. A laranja vai te deixar relaxada. E aí você pode usar por até 3 semanas consecutivas e depois a gente dá o intervalo. Nossa, eu estou num período em que eu não consigo dormir de jeito nenhum. Faz durante umas 3 semanas consecutivas, depois você dá uma pausa, deixa o seu corpo responder aquilo ali e sente a necessidade, a próxima necessidade, né? Para ter foco e clareza mental, você pode juntar alecrim, limão siciliano e hortelã-pimenta. Inclusive, esse aqui ó, é batata, maravilhoso para quem está estudando essa composição. Então, para esses 3 para você colocar num difusor de ambiente, por exemplo, e depois ter esse Roll-On para você levar durante a prova, para você resgatar a sua memória aí por conta do alecrim, manter o seu foco por conta do limão siciliano, manter a sua mente clara por conta do hortelã-pimenta, é muito, muito bom mesmo, tá? E você pode usar 1 a 2 vezes ao dia, evitar muito próximo do horário de dormir. Então, se você é uma pessoa que estuda mais à noite, vai ser complicado. Pelo menos você tira o hortelã-pimenta, vê como é que você funciona com alecrim e com limão siciliano apenas. Mas o ideal é você tentar ver se você consegue mudar um pouquinho a sua rotina para não ficar tão próximo à hora de dormir, tá? Blend de conforto muscular. Fez um exercício,
passou do ponto, ficou com a musculatura doída, ou então às vezes até deu um jeito e aí tá com uma contratura, pode juntar uma copaíba com capim-limão, que são bem anti-inflamatórios, né? Ajuda a circulação, capim-limão, ainda mais quando você tá muito doído, que você está com muito ácido lático naquela musculatura, o capim-limão vai ajudar bastante a circulação para poder tirar esse ácido lático que está ali parado, né? Então você pode juntar esses três para fazer uma massagem na região. Se for necessário, às vezes você vai aplicar uma vez e já vai ser suficiente. Então sente, quando a gente fala 2 a 3 vezes ao dia, em situações agudas por até 5 dias consecutivos, você tem que aplicar e sentir como é que o seu corpo vai responder e ver se tem a necessidade de aplicar de novo, inclusive, tá bom? Para uma respiração boa, para sentimento de bem-estar respiratório, gente, a respiração é algo muito importante. Às vezes você baixa um sentimento de ansiedade, você passa a estar mais em foco, mais em alerta, só pelo seu padrão de respiração, só por você educar a sua respiração, né? Controlar a sua respiração, se ela tá mais curta, se ela tá mais alongada, se ela tá inspirando mais e expirando pouco, ou vice-versa. Respiração é algo que precisa estar alinhado. E essa composição aqui de hortelã, pimenta, limão e lavanda não vai te dar sono apesar de ter a lavanda, porque também tem hortelã, pimenta. E vai ajudar muito, inclusive, quem tem alergia respiratória. Então, inclusive, é uma sinergia que você pode botar, por exemplo, num inalador pessoal, para você ter na bolsa. Se você é das pessoas que espirra, que tem muita rinite e tal, eu recomendo fortemente que você faça esses 3 óleos no seu inalador, num inalador pessoal para você. Mas assim, você pode, num rolon, aplicar no peito, aplicar nas costas, na parte superior. Eu fazia muito isso com a minha filha quando ela era pequena e ela estava atacada da alergia respiratória dela. E era fundamental na hora de dormir para ela conseguir pegar no sono tranquilamente, porque ninguém merece nariz entupido, coceira na garganta, escorrendo e tudo mais, né? Faz uma diferença gigantesca realmente, viu? Eu super recomendo esse aqui. São 3 é uma combinação queridinha minha. Mas deu para você perceber algo que é bem importante, né? A gente falou de alguns protocolos, mas poucos óleos essenciais diferentes. E sabe o que é interessante? Esses óleos essenciais que a gente trouxe aqui estão na sua farmacinha natural. Por isso, se você não viu a aula 2 e a aula 1, vai lá assistir, porque vai valer muito a pena. Porque com um kit básico bem escolhido, você consegue muitas combinações terapêuticas. Mas calma aí que essa aula ainda não acabou, então fica comigo, tá? Não sai agora não, fica aqui comigo, porque eu quero ainda te dizer algumas coisas muito importantes. Como, por exemplo, os 3 pilares para você fazer um blend realmente eficaz para você. Então, você precisa escolher o óleo corretamente, porque cada óleo tem ações específicas, são óleos que eles sempre vão poder ser utilizados para mais de uma questão diferente. Então, você precisa ter um conhecimento básico para você poder escolher o óleo correto para você utilizar ali naquele objetivo terapêutico, né? Depois você precisa fazer uma proporção adequada, uma relação entre os óleos que vai definir qual que vai predominar, qual que é o principal, como a gente falou antes, né? Qual que é o de base, qual que é o principal. Pequenas variações podem mudar completamente o perfil do blend. E aí fazer uma diluição segura para você poder aplicar sem nenhum tipo de desconforto na pessoa que for utilizar, para que ela só colha os benefícios do uso daquela sinergia. Eu vejo erros muito comuns que acabam sabotando os blends que as pessoas estão querendo fazer, que é misturar muitos óleos. Você não precisa misturar muitos óleos para ter um resultado excelente. Com poucos óleos, você já consegue atingir o seu objetivo. E quando você aumenta a quantidade de óleos, o número, a variedade de óleos ali no mesmo blend, você corre o risco de colocar óleos essenciais que vão ter efeito contrário, que vão gerar competição, que os compostos vão meio que se anular. Então, vai no simples, que fica muito mais provável que você acerte, né?
E não precisa, outro erro é uma quantidade excessiva de óleos. Mais gotas não significa mais resultado. Significa que você eventualmente está desperdiçando e que você está correndo o risco de, inclusive, causar uma sensibilidade num uso mais contínuo. Então, não faz isso não. Começa, eu sempre falo assim, ó, começa com menos, porque se você sentir que está faltando alguma coisa, você ainda pode acrescentar e chegar ali no ponto que você está desejando, né? E ignorar a diluição jamais. Então, não vai, por favor, me colocar um monte de óleo essencial diferente na palma da mão e passar em algum lugar, porque definitivamente você vai estar cometendo um dos 3 erros que mais sabotam os blends. Bom, a gente hoje falou sobre como calcular diluições, sobre como montar blends, e eu te trouxe receitas práticas para o seu dia a dia. E eu espero que essa aula já tenha feito diferença para você. E eu tenho um convite para te fazer, né? Por quê? Porque a verdade é que a aromaterapia é muito mais ampla do que a gente viu aqui. Muito mais amplo do que eu consigo cobrir nessas 3 aulas, apesar de eu ter me esforçado, me empenhado bastante em trazer conteúdo de valor para você. E eu espero que você tenha gostado, né? Mas eu imagino que ainda tem algumas perguntas que merecem respostas e que devem estar pairando pela sua cabeça, pela sua mente, né? Como é que você pode adaptar os blends para crianças com segurança? Como substituir um óleo quando você não tem aquele específico, por exemplo. Como que você vai usar os óleos eventualmente para uma menopausa, para uma TPM, para uma oscilação de humor, como que você vai criar protocolos completamente personalizados para uma determinada questão, ou mesmo como você pode trabalhar a causa emocional por trás de um sintoma físico específico, porque afinal de contas a aromaterapia ela traz essa possibilidade de você ir lá na causa raiz dos problemas, e esse é o X da questão, é o ouro, é o ouro. E eu quero te dizer como que você vai poder responder todas essas perguntas. Bom, justamente porque eu sei que todas essas perguntas pairam na mente das pessoas, eu criei o MAD. MAD é um método da aromaterapia descomplicada. E a partir disso, eu fui criando um passo a passo completo, uma estrutura para você poder aprender aromaterapia de forma simples, segura, mas profundamente transformadora, né? Na aula 1, eu trouxe alguns depoimentos das minhas alunas, porque o MAD ele não é um curso de receitas prontas. É um método para você ter autonomia para entender, adaptar e criar os seus próprios protocolos com segurança e com embasamento. Com o MAD você aprende mais de 30 óleos essenciais, as propriedades, as suas ações, as contraindicações, como é que você pode usar. Eu falo de óleos essenciais, mas eu também falo de óleos vegetais. Lembra que eu falei que o jojoba é melhor para criança, o de uva é muito bom para o rosto? Pois é, no MAD você vai ter um panorama, eu dou ali, ó, certinho, ó, usa para isso, se você tiver esse óleo essencial, esse óleo vegetal é melhor, para aquilo, se você tiver esse óleo vegetal é melhor. Eu te dou ali, ó, o passo a passo direitinho para você poder utilizar, potencializando, inclusive, muitas vezes um óleo essencial com um óleo vegetal. Eu vou fazer um blend para dor. Usa ali um óleo vegetal de andiroba que vai, ó, te trazer muito, muito benefício, né? E você vai aprender a adaptar, a substituir. Poxa, a Fabi deu essa sugestão aqui, mas eu não tenho esse óleo essencial. O que eu posso fazer para adaptar esse blend, essa sinergia com o que eu tenho em casa? Então, você vai aprender a substituir os óleos com propriedades semelhantes, adaptar qualquer receita à sua realidade e ao que você tem. E aí vai ficar com toda essa bagagem de conhecimento e vai conseguir construir as suas próprias sinergias, montar os seus próprios protocolos para TPM, para menopausa, para libido, para linhas de expressão, para queda de cabelo e para muito mais, com segurança e com critério. Mas eu sei que muita gente gosta de aprender sobre determinados assuntos, então por isso, lá dentro do MAD você também vai encontrar uma aula de psicoaromaterapia, por exemplo, para você identificar qual é a causa raiz por trás dos sintomas físicos,
como é que são os óleos para eles serem aliados da saúde mental e do autoconhecimento. Você vai aprender sobre medicina chinesa no sentido de entender como que os óleos essenciais atuam nos meridianos, nos órgãos, segundo a visão milenar da medicina tradicional chinesa, e como que você pode agregar isso no seu cotidiano para que você tenha ainda mais resultado. Assim como a medicina ayurvédica, que também é outra medicina milenar e onde a gente vê uma visão de chakras e como que os óleos essenciais podem ativar ou às vezes mesmo suavizar a ação de determinado chakra que está ali profundamente envolvido com a emoção que está mais presente na sua vida, com determinado desconforto que você tem em alguma região do seu corpo e assim por diante. Então você vai descobrir diferentes constituições, como é que os óleos essenciais podem se juntar a essa visão, porque tudo isso vem de observação, vem de uma visão holística do ser humano, né? Então imagina só você poder pegar o seu kit de óleos essenciais e saber exatamente o que fazer. Sem depender de receitas soltas encontradas na internet, sem você depender de alguém que te diga o que fazer, senão você não sabe nem por onde começar. Sem dúvida sobre qual óleo usar, em qual quantidade, como combinar, como que você pode adaptar com segurança para você, para os seus filhos, para sua família. Imagina poder ganhar essa autonomia e essa confiança. Pois é. Por isso eu quero te dizer que as inscrições para o MAD, com uma condição super especial, vão abrir amanhã às 8 horas da manhã. Você precisa se dar a oportunidade de conhecer mais sobre os óleos essenciais sendo aluna minha no MAD, no Método da Aromaterapia Descomplicada, no curso de Aromaterapia Online. Então permanece no grupo onde você recebeu esse link, ativa as notificações para você não perder, porque a gente sempre dá bônus incríveis para os primeiros que fazem essas inscrições. E aí, depois dessa aula, vai lá me seguir no Instagram, porque lá eu estou sempre trazendo novidades e trazendo também orientações, mas que você, como aluna do MAD, vai estar assim, ó, anos-luz à frente de quem não tem, beleza? Então eu espero você amanhã, às 8 da manhã, para garantir a sua inscrição no MAD, garantir os seus bônus e ser minha aluna e a gente seguir junto, tá bom? Beijo e até lá!